Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós vamos falar sobre dielétricos e vamos ter uma visão atômica sobre o que é um dielétrico. Para começar a nossa conversa, nós já vimos que um capacitor pode ter a sua capacitância aumentada se aumentarmos a área ou se diminuirmos a distância entre os capacitores. Uma outra forma de você modificar a quantidade de capacitância é você colocar um dielétrico entre as placas de um capacitor. Então, Michael Faraday que percebeu essa utilidade. Então, ele introduzia determinados dielétricos como poliéster, papel, óleo, sílica, germânio, água, etanol e percebia que a capacitância aumentava quando ele inseria esses elementos, né? E ela era proporcional à capacitância que se não tivesse nada no meio entre as placas, né? Então ele escreveu que a capacitância ela seria igual, a capacitância com um dielétrico seria igual à capacitância do ar vezes uma constante, que ele chamou de constante dielétrica, tá bom? Então cada material ele constatou que tinha uma constante dielétrica diferente. Por exemplo, o poliestireno, a constante dielétrica era 2,6. Ou seja, quando você coloca o poliestireno num capacitor, você tem que a capacitância desse capacitor vai ser 2,6 vezes maior do que a capacitância desse capacitor sem nada entre as placas, ou seja, só o ar entre as placas. Então, é uma forma de você aumentar a capacitância do seu capacitor. Ok? Mas como é que isso acontece? Microscopicamente, o que está acontecendo com as moléculas ali dentro? E aí percebeu-se que há dois tipos de moléculas. As moléculas polares, então seria um dielétrico polar, onde as moléculas têm um dipolo magnético permanente, e quando eles estão no material e não tem nenhum campo elétrico agindo sobre eles, esses dipolos estão em direções aleatórias, como mostrado aqui na figura. Tá? Então você tem uma carga positiva, uma carga negativa, e o dipolo, como a gente viu, aponta na direção da carga negativa para a carga positiva. Quando nós aplicamos um campo elétrico, esse campo elétrico é o que está dentro do meu capacitor, entre as placas paralelas. Então, o que vai acontecer? Os dipolos vão tender a se alinhar à direção do campo elétrico, fazendo com que eu obtenha um alinhamento das cargas. Então, a carga positiva vai ficar alinhada para o lado da carga negativa e a carga negativa dos dipolos vão tender a alinhar na direção das cargas positivas, fazendo com que você tenha um acúmulo de cargas negativas próximo às cargas positivas e um acúmulo de cargas positivas próximos às cargas negativas das placas do capacitor. Ok? O alinhamento aqui ele não é completo, porque você tem sempre agitação térmica, né? Você tem o efeito da temperatura e vai fazer com que esses dipolos flutuem em torno de uma direção, de um ponto médio. Já para um dielétrico apolar, tá? Então representado aqui pelas bolinhas, o azul significaria o núcleo e aqui o vermelho seria a nuvem eletrônica. Eu não tenho um dipolo permanente, mas quando eu aplico um campo elétrico, essas moléculas elas tendem a formar cargas induzidas. Então a carga negativa vai tender a ir mais próximo da carga positiva e a carga positiva vai ficar próximo da carga negativa, criando assim um dipolo induzido. E esse dipolo induzido a gente pode representar tanto na visão de um dipolo, de um
dielétrico polar e de um dielétrico apolar, a gente pode ver como um acúmulo de cargas nas placas do capacitor, né, próximos às cargas do capacitor. Então, se a gente pegar aqui a carga acumulada do lado da placa que está com carga positiva, a gente vê que essa carga é negativa. Você tem um acúmulo de cargas negativas aqui. Do lado da placa negativos, você vai ter um acúmulo de cargas positivas. Percebam que as cargas que estão no interior do dielétrico, elas não passam para a parte condutora, porque esse material é um dielétrico, ele não conduz a eletricidade. Então, eu vou ter agora esse armazenamento de cargas aqui. Se a gente olhar para o campo elétrico, a gente percebe o quê? Que sem o dielétrico aqui, o meu campo elétrico era o E0, certo? Esse grandão aí em um vermelho mais escuro, né? Quando eu coloco o meu dielétrico e a presença das cargas do dielétrico aqui, ele produz um campo elétrico E' na direção contrária, que é dada por essa seta amarela, certo? Então, o que vai acontecer? O campo elétrico total gerado aqui dentro do meu capacitor vai ser esse E, que está em vermelho, que vai ser menor do que o campo elétrico gerado sem o dielétrico. Então, o dielétrico faz diminuir o campo elétrico, tá bom? Então, o dielétrico diminui o campo elétrico. Como é que a gente vê isso? Então, vamos ver como é que fica a lei de Gauss em um dielétrico, tá? Então, vou pegar aqui um capacitor de placas paralelas e vou aplicar a lei de Gauss sem que haja um dielétrico no meu capacitor, tá? E depois eu vou inserir um dielétrico de constante elétrica kappa entre as placas do meu capacitor e vou ver qual vai ser o resultado. Então, aplicando aqui primeiro a um capacitor sem o dielétrico, eu sei que ε0 vezes a integral de superfície de E escalar ds é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana. De modo que aqui o campo elétrico é constante e uniforme, né? Aponta sempre na direção paralela à área, e eu tenho que ε0 vezes EA é igual à carga. Então, o campo E0 é igual a Q sobre ε0A. Esse é o campo gerado entre as placas, caso não tenha o dielétrico. Agora vamos ver o que acontece quando eu coloco o meu dielétrico. Vou utilizar aqui a mesma superfície gaussiana e vamos ver o que acontece. Então, da mesma forma, eu tenho que ε0, integral de superfície de E escalar ds, isso vai ser igual à carga interna da minha superfície gaussiana. Agora, a carga interna vai ser a carga Q, que tinha anteriormente, menos a carga Q', porque é uma carga contrária à que está posta na minha placa. Esse Q' aí representa as cargas negativas, tá bom? Então, agora o meu campo elétrico é o E, e eu tenho, então, que E igual a Q menos Q' sobre ε0A. Eu sei que quando eu tenho o campo elétrico com o dielétrico, eu tenho que diminuir o campo elétrico inicial. Ele vai diminuir o campo elétrico inicial. Então, E0 dividido pela constante dielétrica. Comparando a última e a penúltima equação e escrevendo quem é o E0, eu tenho que Q sobre constante dielétrica vezes ε0A é igual a Q menos Q' sobre ε0A. De onde eu tiro que o Q sobre a constante dielétrica é igual a Q menos Q'. E daí eu posso obter qual é a carga que foi induzida no meu dielétrico. E nós percebemos que se a constante dielétrica for igual a 1, ou seja, se você colocar ar ali dentro, você tirar o dielétrico, a sua carga induzida vai ser zero, tá?
Então, Q sobre o dielétrico, a constante dielétrica é igual a Q menos Q'. Tá? De modo geral, eu posso escrever agora que a lei de Gauss é dada por ε0, a integral de K vezes a campo elétrico escalar o meu ds. Isso vai ser igual a Q. Tá? A constante dielétrica está dentro da integral para satisfazer os casos onde essa constante dielétrica não é igual sobre toda a superfície. Ela depende da superfície de integração. Este Q aqui é a carga interna envolvida no seu condutor. Tudo bem? Não é a carga interna menos a carga Q'. Essa é a carga interna no seu condutor. Porque a carga do dielétrico que vai ser induzida já está incluída quando eu acrescento a minha constante dielétrica. Então essa foi mais uma aula de Física 3 e até a próxima.